Hamilton só não é o melhor filme de 2020 porque ele não é um filme, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas também vou falar porque essa obra é simplesmente espetacular. Hamilton é um dos musicais mais famosos e premiados da Broadway e também um dos mais difíceis de conseguir ingresso, e aí a Disney comprou os direitos e filmou esse musical de uma forma meio cinematográfica e lançou no Disney Plus como se fosse um filme, usando o argumento de que tem montagem e tem diversos ângulos de câmera, tem close, tem plano, contraplano, etc. E assim tenta convencer todo mundo de que isso é um filme, de que é cinema, para poder ser indicado em premiações de cinema no começo do ano que vem. E eu vou começar por essa discussão justamente para tirar ela logo da frente e poder falar do que realmente importa, que é a qualidade de Hamilton. Eu acho que é sempre legal debater, importante debater o que é ou não um filme, mas eu acho que no caso de Hamilton não tem tanto uma discussão aqui. É o musical da Broadway, ele foi apresentado para uma plateia e o fato dele ter sido gravado e lançado no Disney Plus não faz com que ele deixe de ser uma peça de teatro e se transforme num filme. Então eu acho que não tem nada aqui que justifique essa discussão, que justifique Hamilton ser colocado como um filme. Porque se a gente pensar em montagem e no uso de diferentes ângulos de câmera, um show, por exemplo, de uma banda de rock também tem isso, e não é por isso que esse show se torna um filme. Então eu acho que essa discussão ela não tem como ir para frente, não tem como classificar Hamilton como se fosse um filme, mas isso não quer dizer que o fato dela ter sido filmada dessa forma não use um pouco da linguagem cinematográfica e isso não engrandeça esse musical para quem está assistindo na televisão. Eu acho que Hamilton deve ser uma experiência fascinante assistida no teatro, mas quem assistiu essa peça no teatro também deve ter uma experiência um pouco diferente quando assisti-la dessa forma no Disney Plus. E calma, eu não tô falando que assistir ao Hamilton no Disney Plus é melhor do que assistir ele na Broadway. Eu só tô falando que a forma como ele foi filmado torna a linguagem dele mais rica do que uma peça tradicional filmada com uma câmera estática e a gente vendo tudo aquilo como se a gente fosse o público do teatro. E assistir a um musical da Broadway nada mais é do que você assistir um grande plano geral. Então, principalmente quando tem muitos personagens em cena, a gente tende a querer passear com o olhar por todos eles. Ou, dependendo do lugar que a gente estiver, a gente pode estar vendo aquelas pessoas muito de longe. E aqui a gente tem o uso do close, a gente tem o uso do plano e do contraplano, e isso faz com que a gente veja as expressões mais de perto, faz com que a direção coloque algum personagem em foco, por exemplo, e a gente veja só aquele personagem. O teatro tem sim algumas formas de tentar direcionar o nosso olhar, como por exemplo o uso da iluminação, mas ter uma câmera podendo aproximar, podendo dar zoom, podendo enquadrar personagens de ângulos diferentes, permite que a linguagem se torne ainda mais rica nesse sentido. E tudo isso funciona muito bem porque o diretor, o Thomas Kail, que é o mesmo diretor da peça Hamilton, ele sabe transformar essa versão de Hamilton quase que num híbrido. Então ele sabe explorar muito bem o que o teatro tem a oferecer pra gente, então ele usa muito bem os planos gerais, principalmente em grandes números musicais, então a gente consegue ver toda a coreografia dos personagens em cena, toda a construção da mise-en-scène, todo o trabalho de luz, mas em momentos mais dramáticos, por exemplo, ele consegue usar uma câmera mais próxima daquele personagem pra gente entrar quase que na subjetividade daquele personagem, a gente entender o que ele tá sentindo. Isso serve também muito no plano e contraplano, em cenas que tem o Hamilton e a Eliza em cena,
até para a gente entender a dinâmica do relacionamento dos dois, ou também o plano e contraplano, quando tem o Hamilton e o Burr na disputa dos dois, ou o Hamilton e o Thomas Jefferson, para criar essa rivalidade entre os personagens. Então, o que é mais fascinante aqui para mim é como o Thomas Kail, ele sabe explorar o bom material que ele tem em mão da peça que ele mesmo dirigiu e ao mesmo tempo pegar um pouco da linguagem cinematográfica, tanto no uso da câmera quanto na montagem, para construir toda essa dinâmica e também para manter um ritmo engajante do primeiro ao último minuto. É impressionante como parece que essa peça ela nunca para e como ele consegue equilibrar muito bem o ritmo usando diversos estilos musicais. Então a gente vai ter um momento onde vai ter um rap, uma sequência mais longa e depois uma sequência mais intimista, por exemplo, uma sequência de humor. Então ele vai conseguir fazer uma variação muito boa, tanto nos números musicais, tanto na grandiosidade desses números musicais, em alguns usando muitas pessoas, em outros apenas um ou dois personagens, e ao mesmo tempo variando também muito do tom aqui, passando do humor pro drama e também pra ação. Então ele vai conseguir fazer essa transição de uma forma muito bem feita, e isso é mais do que essencial em um musical que é inteiramente cantado. Não é como, por exemplo, as animações da Disney ou os musicais das animações da Disney, onde os personagens falam e em determinados momentos entra um número musical e aí eles cantam. Aqui não. Aqui até quando os personagens estão falando, na verdade eles estão cantando também. Então é quase como se nesse universo eles estivessem cantando o tempo inteiro, ou como se falar para eles fosse cantar. Só que Hamilton não é só um musical super empolgante, fascinante, que a gente fica deslumbrado assistindo todo o trabalho de coreografia e tudo mais. Ele também tem uma bela história e trabalha um lado político de uma forma muito inteligente, nunca tornando aquilo pedante demais ou nunca tornando aquilo cansativo demais. Então ele consegue equilibrar também esse lado político com o lado mais divertido ou o lado mais musical da obra. Até porque aqui a gente está acompanhando a história do Alexander Hamilton, que vai ser interpretado pelo Lin-Manuel Miranda, que é um personagem histórico dos Estados Unidos. Foi o primeiro secretário do Tesouro norte-americano, teve um importante papel político na história dos Estados Unidos e também um papel muito importante na guerra contra a Inglaterra, na Guerra de Independência. Então o filme ele vai explorar muito bem esse lado histórico, mas ele nunca vai ficar preso demais à história. Ele nunca vai colocar elementos no roteiro só porque aquilo existiu na vida real. Não, aqui a gente acompanha a trajetória desses personagens e todos os personagens são muito bem escritos, são muito bem desenvolvidos e são muito complexos, cheios de camadas. Então a gente tem aqui o protagonista do Alexander Hamilton, que o trabalho do Lin-Manuel Miranda é espetacular, até como um personagem que surge mais tímido, mas é também um cara muito ambicioso, então a gente vê isso até na forma como ele canta, como a forma que ele canta é diferente dos outros personagens, então ele vai cantar de uma forma quase falada, usando muitas e muitas palavras, então é tudo muito rápido quando ele tá em cena, só que ele tá sempre um tom abaixo dos outros, principalmente no começo, quando ele tá chegando nos Estados Unidos, mostra essa timidez dele. E o personagem, ao mesmo tempo que ele é quase como um herói para os Estados Unidos, que conseguiu vencer a Inglaterra, teve um papel importante na política americana, é um cara muito voltado para o trabalho, que quer ajudar os Estados Unidos a qualquer custo, mas por outro lado, ele também trai a mulher, ele muitas vezes abandona a mulher e o filho por causa do trabalho, ele cria rivalidades que nem sempre são tão saudáveis assim, em muitos momentos ele olha só pro lado dele, ele tem alguns momentos obscuros na história dele, então é um personagem com diversas camadas, a gente torce por esse personagem, mas a gente sabe que ele não é perfeito. E além dele, a gente tem o Burr, do Leslie Odom Jr., que é o grande rival do Hamilton desde o começo, apesar de em alguns momentos eles quererem coisas parecidas, em alguns momentos eles trabalharem juntos, mas o Burr, ele não consegue ser o Hamilton justamente porque ele não consegue sair de cima do muro, digamos assim, mas ao mesmo tempo o personagem ele lida com conflitos internos muito fortes
e muita dessa relação dele com o Hamilton a gente percebe que em muitos momentos um tá certo, em outros momentos o outro tá certo. Então é uma rivalidade muito bem construída desde o começo, desde a primeira cena, desde o primeiro número musical. Além disso, a gente tem o Daveed Diggs interpretando o Lafayette e o Thomas Jefferson. Como o Thomas Jefferson ele é mais marcante, porque ele tem mais tempo em cena, e também ele vai ser outro rival do Hamilton, um personagem também muito inteligente, que aí sim vai criar uma disputa mais complicada para o Hamilton. É um personagem que sabe jogar aquele jogo muito bem. E o Daveed Diggs, ele é um grande rapper, mas também ele tem um timing cômico aqui que é simplesmente espetacular. Mas não são só eles dois, tem também a Eliza da Philippa Soo, que é uma personagem doce, uma personagem que tá ao lado do Hamilton o tempo inteiro, que é o maior coração dessa peça, mas também que é uma personagem muito forte. Tem também o George Washington, do Christopher Jackson, que também é aquele personagem que confia no Hamilton, aquele personagem que deu oportunidade para ele, mas também é um personagem muito forte. A gente percebe isso até na forma como ele canta. Ele é o que tem a voz ali mais potente, que tem os números musicais onde ele tem que demonstrar força. Quem também tem muita força é a Angélica, da Renée Elise Goldsberry, que é uma mulher muito forte, mas é uma mulher que está no tempo errado, então que não pode viver os seus próprios sonhos, não pode viver a própria vida, pelo bem da família dela, pelo bem da irmã dela. Então essa personagem tem alguns dos números musicais mais fortes e mais tristes de toda a peça. E para finalizar, a gente tem o Hey George, do Jonathan Groff, que é o alívio cômico aqui, que tem, se eu não me engano, 3 números musicais e todos eles muito engraçados, ao mesmo tempo que ele é um personagem que é mimado, não entende o valor da liberdade e é um sádico também. Então muito desse humor parte desse sadismo do personagem. Então, como vocês puderam ver, Hamilton é uma obra completa que consegue não só desenvolver belos personagens, trabalhar um lado histórico muito forte que faz a gente querer conhecer mais daquela história, daqueles personagens. Também tem grandes números musicais, grandes coreografias e consegue equilibrar muito bem todos os tons que ele vai abordar aqui, indo do drama para comédia, para ação e para todos os outros gêneros. Hamilton é sem dúvida a obra que mais me impressionou no ano, e como eu disse, só não é o melhor filme do ano porque não é um filme. Eu vou ter que dar nota 10. E a gente vai fazer um podcast também sobre Hamilton, porque eu não canso de falar desse musical, as músicas não saem da minha cabeça, então a gente vai fazer um podcast aí sim muito mais longo, chamando atores e atrizes de teatro para participar também. O único problema mesmo é que para você assistir você vai ter que provavelmente baixar, porque o Disney Plus ainda não chegou no Brasil. Ele deve chegar em setembro se tudo ocorrer como planejado, e aí sim você pode assistir e eu vou reassistir pela terceira, quarta, quinta vez, porque eu amei Hamilton. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aí embaixo o que vocês acharam. Passa também no primeiro comentário fixado para ver o nosso podcast, para ver o nosso Instagram, para ver o nosso Twitter. Por hoje é isso e corta.